1 Samuel capítulo 20. Jonatas ajuda o amigo Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatas e lhe indagou: Que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure obstinadamente tirar minha vida? Versículo 2. Ao que Jonatas lhe assegurou: Longe de ti tal pensamento. Tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano, importante ou não, sem avisar-me. Por que ocultaria tal empreitada de mim? Não se aflija, isso é impossível. Versículo 3. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: Teu pai sabe perfeitamente que eu conto com a tua amizade e cooperação. E deduziu: Jonatas não deve ficar sabendo dos meus intentos, para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Versículo 4. Então Jonatas perguntou a Davi: O que desejas que eu faça para te ajudar? Versículo 5. Ao que Davi orientou Jonatas: Amanhã, em Rosh-Hodesh, festa da lua nova, e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixa-me ir, porém para esconder-me no campo até o pôr do sol. Versículo 6. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que o permitisse ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por toda a sua família. Versículo 7. Se ele responder: Está bem, o teu servo está a salvo. Se ele, entretanto, se encolarizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer mal. Versículo 8. Contudo, mantenhas firme teu voto de lealdade, porquanto celebraste comigo um pacto de amizade em o nome de Yahvé. Todavia, se cometi erro ou crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias à presença de teu pai? Versículo 9. Jonatas lhe declarou: Afasta de ti este mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa? Versículo 10. Diante disso, Davi expressou preocupação: E quem me avisará, se o teu pai tiver uma reação violenta para contigo? Jonatas faz um acordo com Davi. Versículo 11. Então Jonatas disse a Davi: Vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Versículo 12. Jonatas prometeu a Davi: Por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, à mesma hora. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal, e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei a partir. Escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai um dia. Versículo 14. E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixes jamais de agir com bondade para com a minha família. Quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. Observemos aqui no comentário desta Bíblia, King James, essa solicitação baseava-se no pacto de amizade feito entre Jonatas e Davi. Que nós vimos lá atrás, no capítulo 18, versículo 3. E foi mais tarde cumprido por meio da maneira de Davi tratar com Mefibosete, filho de Jonatas, segundo Samuel 9, 3, 7, segundo Samuel 21, 7. Continuando, versículo 16. Que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. Versículo 17. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal. E Jonatas fez com que Davi
reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava a Davi como a si próprio. Versículo 18. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e tua ausência será questionada, porquanto teu lugar ficará vazio. Versículo 19. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando tudo isto teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Versículo 20. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse em um alvo. Versículo 21. Então mandarei um menino, dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino, exclamando: olha que as flechas estão mais para cá, traga-as aqui. Então poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não haverá nada a temer. Versículo 22. Entretanto, se eu gritar ao menino: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Versículo 23. E quanto ao acordo que fizemos, Yahvé o Senhor é testemunha entre nós dois para sempre. Versículo 24. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Versículo 25. Saul tomou seu lugar de costume junto à parede, em frente ao seu filho Jonatas, e Abner sentou-se ao lado do rei, porém o lugar de Davi ficou vago. Versículo 26. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou: alguma coisa deve ter acontecido a Davi que o tornou cerimonialmente impuro neste dia. Versículo 27. No dia seguinte, o segundo dia do festival da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio cear conosco, nem ontem, nem hoje? Versículo 28. Ao que Jonatas lhe explicou: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Versículo 29. Ele me disse: deixa-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício de nosso clã na cidade, e meus irmãos imploram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por este motivo ele não compareceu à mesa do rei. Saul trata seu filho com ódio. Versículo 30. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou: filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu à luz? Versículo 31. Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Versículo 32. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai: por que deverá ele morrer? Que te fez Davi? Versículo 33. Diante destas palavras, Saul tomou sua lança e a arremessou contra Jonatas com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonatas o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Versículo 34. Então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva, e não comeu nada nesse segundo dia de celebrações de lua nova, pois grande era sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Versículo 35. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo, para o encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Versículo 36. Ele disse ao seu jovem servo: corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu, e Jonatas atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele. Vou ler novamente o versículo 30. Na manhã do dia seguinte, Jonatas partiu para o campo, para o encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Versículo 36. Ele disse ao seu jovem servo:
corre e procura as flechas que vou atirar. O servo correu, e Jonatas atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele. Versículo 37. Assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia atirado, Jonatas lhe gritou: Não está a flecha para lá de ti? Versículo 38. E Jonatas gritou ainda outra vez: Rápido, despacha-te, não demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e a trouxe ao seu senhor. Versículo 39. O menino não desconfiou de nada. Só Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Versículo 40. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe: Volta e leva-as à cidade. Versículo 41. Assim que o servo de Jonatas partiu de volta à cidade, Davi saiu de trás do outeiro, atirou-se ao chão e inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra, diante de Jonatas. Em seguida, os dois se abraçaram. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Versículo 42. Então Jonatas encorajou a Davi, dizendo: Vai em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro em o nome do Senhor, que o próprio Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Versículo 43. E assim Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. Muito bem, então nós concluímos a leitura de 1 Samuel capítulo 20.